Passando-se um mês de toda essa situação, quando a poeira baixa, Guts finalmente decide fazer de vez o que ele já tinha decidido há muito tempo: deixar o bando do Falcão. Casca acaba vendo ele ir, e ela não quer deixar ir. Ela tenta de alguma forma convencer ele a ficar. Mas Guts está completamente decidido. Ele não vai ser engolido pelos sonhos de Griffith. E é engraçado como Casca fica meio que desolada por não conseguir convencer ele. Ele, como bom gado que é, tenta consolá-la, dizendo que ela vai ficar ao lado de Griffith. E talvez aqui ele queira dizer que ela voltará a ser a subordinada número 1 de Griffith, como era antes de ele chegar. Mas aqui, isso incrivelmente não anima Casca. Ela prefere que ele fique, mesmo que isso signifique que ela vá ter menos atenção de Griffith. Aqui já fica bem notória a mudança de sentimentos da Casca, que também vai ser mais notada daqui a pouquinho em algumas cenas. Corcus e Judeal aparecem, e Judeal chama Guts para conversar, e Casca, decidida a não deixar ele ir, corre para chamar Griffith, o que já é uma pista pra gente sobre o que tá para acontecer alguns capítulos depois. Guts, Corcus e Judeal vão para uma taverna. Judeal quer saber quais são as razões de Guts, e se o protagonista tá infeliz. Guts diz que definitivamente não. Ele ressalta que para mercenários como ele conhecer a palavra amigo é difícil, e ele é muito sortudo por ter tido isso. Ele considera seu tempo no bando do Falcão como uma grande festa, revelando seu carinho pelo bando. Corcus joga na cara de Guts o óbvio. Ele fala sobre o quanto os falcões são cobiçados, da fama deles, dos títulos deles, e que plebeus jamais conseguiriam aquilo. Mas ainda assim ele está jogando tudo aquilo fora, e que ele só pensa na sua espada, só pensa em lutar. Guts confirma, ele só pensa em lutar e brandir sua espada, porque isso foi tudo que ele aprendeu a fazer. Ele reflete que houve alguém que o ensinou a fazer isso, alguém que tomou conta dele, no caso Gambino. E é engraçado como mesmo apesar de tudo, Gambino ainda continua sendo uma figura muito importante para Guts, e talvez até todo esse apreço dele pela luta tenha a ver com o fato de ter sido Gambino que o ensinou a fazer isso. Depois da morte de Gambino, Guts se sentiu uma pessoa abandonada, um moleque jogado no campo de batalha. Isso até que Griffith o encontrou e tomou conta dele também. E galera, reparem bem na importância emocional que Griffith tinha para Guts. Na mente de Guts, no que diz sentido a apego, ele é comparável até mesmo ao Gambino, que, bem ou mal, foi a figura mais importante que ele teve até hoje. É justamente por toda essa consideração a Griffith que ele tem que fazer isso. Ele não quer ser considerado só mais um. Ele não quer ser considerado alguém fraco e incapaz de estar ao lado de Griffith. Guts tem um grande apreço por ele, e por isso ele quer ser considerado pelo mesmo como um amigo. Mas para fazer isso, ele precisa se fortalecer ao correr atrás do seu próprio sonho. Ele não se considera inferior a Griffith, não consegue vê-lo acima dele. Ele quer ser um igual, e por isso não pode deixar Griffith menosprezá-lo. No fim, toda a razão dessa jornada individual de Guts, toda essa ânsia em descobrir seu sonho e encontrar seu caminho, é por Griffith, para conseguir ser considerado verdadeiramente um amigo para ele. E mal sabia ele que ele era muito mais do que isso, né? Bom, continuando com a cena, o Corcus fica completamente abismado com as palavras de Guts. Ele quer ser como Griffith? Que coisa mais absurda! Afinal de contas, Griffith é diferente deles. Ele era especial. Guts era um qualquer. Ele jamais poderia ser como Griffith. E mesmo sendo um qualquer, ao lado de Griffith ele conseguiu chegar ao topo também. Mas Guts não se importava com aquelas coisas. Ele não estava interessado em títulos e nem nada disso. Guts queria algo que fosse dele, algo que ele mesmo conquistou, e não viver na sombra de outra pessoa. Mas Corcus fica ainda mais irritado. Aquilo era uma infantilidade. O mundo era difícil, e mesmo com sorte, são pouquíssimas as pessoas que podem conquistar algo nesse mundo. Se fosse fácil, não teria tanta gente sofrendo e passando tantas dificuldades. As palavras de Corcus não são falsas. Em um mundo medieval, qualquer pessoa pobre conseguia alcançar alguma coisa na vida, como status, títulos, propriedades ou coisas assim, era extremamente difícil. Para ele era um absurdo Guts jogar tudo aquilo fora por uma coisa tão abstrata. Ele meio que representa o senso comum nisso tudo. Mas Guts toca na ferida do companheiro, perguntando se ele nunca teve um sonho.
Isso abala muito o Corcus, que nem sequer consegue continuar a conversa e vai embora dali. Nesse momento, Judeal meio que responde pelo Corcus, dizendo que ele era o líder de um bando de ladrões que foi subjugado por Griffith, e depois de perder, ele se uniu ao bando. O grupo de Corcus era pequeno, tinha só 10 membros, mas apesar disso ele tinha um sonho também, que foi completamente esmagado pelo fenômeno chamado Griffith. Corcus representa justamente o que Guts estava falando há alguns capítulos atrás com a Casca, naquela alusão que ele fez às fogueiras. Griffith era como uma grande chama, que mantinha as chamas dos sonhos daqueles ao seu redor acesas. Nessa alusão, Corcus era só uma das pequenas fogueiras que, por não ser forte o suficiente para permanecer acesa por conta própria, se viu na necessidade de se juntar à grande fogueira. Isso, de certa forma, deu certo para ele, já que aparentemente ele conseguiu, nesse momento, conquistar o que queria. Mas isso tem um preço. No fundo, Corcus sabe que o que ele conquistou foi muito mais mérito de Griffith do que dele. No fundo, ele sabe que não teria por si só forças o suficiente para alcançar o seu sonho. E isso, de forma consciente ou inconsciente, fere o seu orgulho. É por isso que ao ver Guts dizendo essas coisas, ele sente tanta necessidade de pôr o protagonista para baixo, já que se Guts conseguisse tal feito de alcançar seu sonho sem Griffith, ele indiretamente estaria sendo completamente superior ao Corcus, que foi completamente subjugado pelo mesmo. De todo modo, tem muita coisa para se falar dessa cena, mas eu não vou me aprofundar muito aqui, porque senão o vídeo vai ser ainda muito maior do que já é. Mas eu já abordei esse assunto com mais profundidade em 2 vídeos, um falando sobre o que podemos aprender com Corcus e outro falando sobre o que podemos aprender com Guts. Vou deixar no fim desse vídeo aqui esses 2 vídeos para vocês assistirem, para vocês clicarem na tela e irem lá ver. Vão lá ver depois que tá bem legal. Continuando com a cena, agora é Judeal que começa a falar. Ele diz que tem muitas habilidades, sabe fazer muitas coisas, mas ele não se acha especial. E por não ser especial e por achar que não pode ser grande, decidiu apoiar alguém que possa ser. Judeal diz que ele obviamente tem seus próprios desejos e ambições, mas ele está contente com a vida que está levando no fim das contas. Mas Judeal claramente respeita muito a decisão de Guts, apesar de ser incomum o que o protagonista está fazendo e ser algo que ele mesmo provavelmente não faria. Judeal acha aquilo nobre, se arriscar e dar tudo de si por um objetivo maior, uma conquista pessoal que transcende status, riquezas e conforto. Judeal lembra que quando Guts chegou no bando, ele disse que o protagonista poderia encontrar o seu lugar ali, mas ele estava enganado. Ou será que não estava? Bem, essa reflexão vai voltar alguns capítulos no futuro. De toda forma, Judeal, tomando uma atitude completamente diferente de Corcus, diz que vai acompanhar Guts. Ele não quer desmotivar o protagonista ou colocá-lo para baixo. Ele quer apenas que ele encontre o que está procurando. Essa é uma grande lição de humildade e companheirismo de Judeal, que mesmo reconhecendo que não é especial ou que pode ser grande, quer muito que Guts consiga o que quer, mesmo que isso signifique que o protagonista seja uma pessoa entre aspas melhor do que ele. No caminho para fora da cidade, Judeal acaba puxando assunto sobre a Casca, perguntando o que estava rolando entre Guts e ela. E bem, eu não vou me aprofundar muito nessa cena porque não há grandes novidades nela. Rola meio que um diálogo expositivo dos planos políticos do Griffith com a princesa Charlotte, que é impossível para Casca ficar com Griffith e essas coisas. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque é basicamente coisas que a gente já sabe, mas que de todo modo em vários vídeos aqui do canal ou eu já me aprofundei ou vou me aprofundar. Mas o único momento que eu gostaria de destacar aqui é que apesar de tudo que ele fale das decisões que toma, Guts ainda tem uma ideia de inferioridade a Griffith. E isso é deixado claro quando ele diz que não tem chances com a Casca porque não tem chance contra a pessoa que ela ama. É uma ideia errada do protagonista, e mais pra frente, nesse momento de saída dele, a gente vai ver isso. Mas o engraçado é ver a cara que o Judeal faz quando o Guts fala que não tem chances. É tipo, caraca mano, se você não tem chance, quem dirá eu? Mas enfim, bora continuar. Justamente quando Guts estava quase partindo, quando ele estava quase fora da cidade, finalmente as barreiras finais aparecem. Todos os outros membros principais do bando do Falcão, e inclusive o próprio Griffith. Galera, quando a Casca quer que alguém fique no bando, ela quer mesmo, hein? Chamou geral que podia ali pra treta ficar completa.
Se bem que é possível que Casca tenha chamado só o Griffith mesmo, e o Corcus tenha falado com o Pimpin e o Rickert. Vai saber. Bem, o interessante nessa cena aqui é que aqui se manifesta todas as barreiras possíveis para o Guts não abandonar o bando do Falcão, e, portanto, não seguir com a sua jornada. O primeiro é Rickert, que vem com todo o drama emocional sobre ele abandonar os amigos dessa forma. Que ele é importante para o bando e etc. Depois vem o Corcus, uma barreira mais agressiva, que tenta desestimular o Guts de todas as formas, cuspindo na cara dele que ele não é nada especial, e que ele jamais será como o Griffith e jamais vai conseguir o que ele quer. Depois disso, vem a barreira que é uma das mais dolorosas, a barreira do amor. Essa barreira se manifesta em Casca, que se coloca à frente de Guts com uma cara de cachorro triste que, mano, é difícil de ver uma cara dessa aí se manter firme. Mas apesar de tudo, apesar do que ele sente pela Casca e apesar das palavras de Judeal sobre os sentimentos dele por ela, Guts também atravessa essa barreira. Ele passa direto por Casca, deixando ela completamente desconcertada. Mas então uma última barreira se levanta, e essa é definitivamente a mais difícil de se ultrapassar: Griffith. Griffith, de maneira alguma, quer deixar seu subordinado partir. Ele já tinha dito antes a Guts. Guts é dele, e ele conseguiu através da espada. E se ele quisesse se libertar, teria que ser pela espada também. Mas Guts obviamente não retrocede. Ele está decidido, e se fosse preciso enfrentar essa barreira, ele enfrentaria. E galera, algo que está muito presente nesse momento da partida do Guts e que eu não mencionei até agora é o clima. Vocês já notaram que a climatização desse momento é bem diferente do que nós costumamos ver no mangá? Pois é, isso é proposital. Como venho dizendo desde lá do momento da primeira aparição do Zod, o Miura usa muito a ambientação para passar algo que ele quer naquele momento, como por exemplo uma tempestade, uma batalha que vai ser bastante turbulenta. No caso aqui, o cenário é de inverno, tá nevando. E por que isso? Bom, o frio normalmente traz pra gente sentimentos como conforto e nostalgia. Tempos frios normalmente são tempos em que queremos ficar mais aconchegados, e acima de tudo, são momentos em que queremos mais afeição. Já repararam que a maioria dos filmes românticos tem uma ambientação de inverno? Pois é, os motivos para nos sentirmos assim são vários, e eu não vou explicar para não me prolongar muito aqui. Mas para além desse clima de inverno que se faz presente nessa cena toda da saída do Guts, mais especificamente no momento em que ele tá para iniciar a batalha contra Griffith, vemos o nascer do sol. O que traz uma mensagem de recomeço. O sol nascer é a evidência que mais um dia nasceu, um novo momento. E tudo isso tem tudo a ver com o Guts. Ele deixar o bando logo nesse clima de inverno, além de trazer pra gente uma sensação de grande nostalgia pela cena, também evidencia a atitude dele de deixar o ninho logo no momento em que está mais confortável. E esse nascer do sol, logo no momento em que ele está para enfrentar Griffith, é a evidência de que uma nova fase está nascendo para o protagonista. Viram como cada detalhe conta? É por isso que eu considero Kentaro Miura um autor tão genial. Mas enfim, continuando com a cena, Casca tenta impedir que o duelo aconteça, mas é impedida pelos outros membros do bando do Falcão. Judeal observa que todo esse questionamento e insistência de Casca em relação a uma ordem de Griffith é um grande indício de mudança da personalidade da mesma. Se antes tudo que Griffith dizia era absoluto, agora não é mais bem assim. Casca certamente está mudando, e tudo isso por causa de Guts. Agora o clima começa a ficar mais sério. Guts e Griffith se encaram. Guts mentalmente se justifica para aquele que considera seu amigo. Ele precisa fazer isso. Ele precisa conquistar algo por conta própria. Ele se lembra do que Griffith falou. Um amigo para ele é alguém que não vive em função do sonho de outro, e sim alguém que luta pelo seu próprio sonho, e que para isso enfrente qualquer um, até mesmo que seja ele mesmo. É por isso que Guts luta, para ser considerado um verdadeiro amigo por Griffith. Griffith, refletindo sobre seu oponente, nota que Guts está muito calmo. Os olhos dele estão calmos e cheios de determinação.
E se Griffith estranha isso, é porque Guts com certeza mudou muito desde o último combate deles. Amadureceu muito. Agora, ele não é mais um sujeito perdido que luta loucamente só para sobreviver. Agora, mesmo ainda não tendo se encontrado, ele ao menos tem um foco em algo. E isso deu para ele serenidade para lutar. Griffith reflete sobre o desejo intenso do protagonista de ir, de sair de suas mãos. Mas ele de maneira nenhuma vai deixar Guts escapar. Guts não sairá de suas mãos. Mas falar é uma coisa, e fazer é outra. Griffith está tenso. O que ele vai fazer? Guts está muito mais forte em comparação com a última vez. Ele calcula que o máximo de ataques do protagonista que ele pode suportar é 3. No terceiro, sua espada certamente se quebraria. E como tem muita neve no chão, ele não pode se mover tão bem ao ponto de evitar os ataques de Guts, que além de serem extremamente fortes, são muito velozes também. Griffith calcula um movimento em que a sua espada desliza na de Guts no momento do ataque, e nesse deslizamento ele conseguiria atingir um ataque. Mas para funcionar, e não dar tempo de esquiva ou defesa, ele tem que calcular o tempo exato e não pode se conter. Mas se ele não se conter, pode acabar desferindo uma ferida mortal. Ou pior, sua espada pode acabar se deslizando para a cabeça do protagonista, o matando de vez. Mas, se ele não puder tê-lo, no final das contas, Griffith cometeu um erro de cálculo. Primeiro de tudo, ele subestimou a força de Guts. A espada dele não suportaria até 3 ataques do protagonista. Na verdade, ela não suportaria nenhum. E Griffith também com certeza não contaria que Guts tivesse como alvo a sua espada, e que conseguiria manobrar a sua espada a ponto de quebrar a espada de Griffith e ainda fazer um segundo ataque. Griffith foi subjugado, e Guts estava indo embora. Algo muito curioso que acontece é a reação da Casca a isso tudo. Assim que Griffith é derrotado, preocupada com ele, Casca se aproxima, como se fosse ficar com ele, atendê-lo. Mas nesse momento ela simplesmente para, como se estivesse indecisa. E então ela dá as costas para Griffith, se virando para Guts e gritando por ele. E essa é outra evidência de um conjunto de evidências sobre a mudança dos sentimentos da personagem que eu venho pontuando há um tempo. Mas essa cena aqui é bem mais gritante e simbólica que as demais. E por fim, temos a caminhada de Guts, onde, pensando em Griffith, ele diz uma das frases mais motivadoras da obra. Mas a sensação que eu tenho lendo essa cena é que o autor quis um pouco furar a quarta parede aqui e dar uma frase de apoio diretamente para os leitores da obra. E por isso, por ter essa sensação, eu gostaria de ler essa frase na íntegra para vocês. Abre aspas. Tá tudo bem. Foi só uma pedra no seu caminho. Só uma pedrinha. O lugar onde você quer chegar é muito mais alto. É por isso que tá tudo bem. Você pode se levantar e imediatamente continuar a sua jornada. Galera, agora entrando na parte crítica dessa análise, eu simplesmente não tenho muito o que criticar nesse momento da obra. Para mim, quase tudo aqui é feito de forma perfeita, ou mais próximo disso. A única coisa que eu não gostei tanto é que faltou um pouco de emoção nesse desfecho da trama de Griffith contra a corte. Claro que a cena final dele subjugando a rainha e o Foss foi muito badass, mas por outro lado, eu acho que faltou um pouco de mistério e suspense até chegar nesse momento. Foi deixado muito claro o tempo todo que Griffith tinha toda a situação nas mãos dele, e isso tirou o peso de algumas coisas, como o próprio momento em que ele foi envenenado. O fato de Griffith sempre saber de tudo e claramente ter tudo nas suas mãos tirou a possibilidade de termos uma trama mais recheada de suspense e plot twist,
já que o tempo todo sabíamos do avanço de Griffith em relação aos conspiradores. Para mim, seria melhor se as pistas a respeito do conhecimento de Griffith acerca daquilo tudo fossem mais discretas, porque assim poderíamos ter mais tensão e mistério na leitura, o que daria a possibilidade de plot twists mais interessantes, o que tornaria Griffith ainda mais badass nessa história toda. Mas enfim, essa é a única crítica que tenho, mas é uma crítica pequena, já que apesar de tudo foi um momento legal, e essas coisas que eu mencionei não chegam a estragar a experiência. Fora isso, nada a reclamar dessa parte incrível, desse arco incrível. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu pessoalmente gosto muito dessa fase da obra, e essa parte da despedida do Guts é uma das minhas favoritas da obra inteira. Isso porque toda a construção dessas cenas é muito bem feita e repleta de simbolismos. Simbolismos que nós com certeza podemos levar para as nossas vidas. E eu tenho certeza que essa foi a mensagem que Miura quis passar com essa cena e com grande parte desse arco também, que apesar de tudo, tem uma temática muito bonita e relevante. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like nele para ajudar. Compartilhe o vídeo para as pessoas que gostam de Berserk para que elas possam conhecer o canal também. E se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, porque aí vocês vão estar sabendo quando sair a próxima parte dessa análise e mais outros tipos de conteúdos de Berserk e de outras obras também. Como eu prometi durante o vídeo, agora vai estar passando aí na tela para vocês o meu vídeo falando sobre o que podemos aprender com Corcus e com Guts, que complementam bastante alguns temas abordados aqui nesse vídeo. Também vai estar aí a playlist com todos os vídeos dessa série analisando e resumindo todos os arcos de Berserk. Bom, é isso. Agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Até a próxima, galera!